pessoas perdidas dentro da casa do Pai. Hoje tem pessoas que entram na casa do Pai, mas não sabem o que fazem lá dentro. O texto diz que Sansão foi um alvo agora, devido às suas consequências loucas. Ele foi um alvo de Satanás. Ele confessou para Dalila, porque ele não tinha confessado nem para o pai e para a mãe. Ele confessou para uma mulher filisteia aquilo que nem o sangue no sangue dele sabia. Ele disse: corte as minhas 7 tranças de cabelo e eu serei como um homem qualquer. Ele está dizendo: eu vou perder o propósito, eu vou perder a minha força. Só que o texto não dá ênfase na força dele. O texto e a história de Sansão não é sobre perda de força, mas é sobre perda de consciência, sobre perda de memória, é sobre o esquecimento, é se esquecer de quem você é, por que você está aqui e para que você veio aqui. Isso que é a maior queda do homem. Glória a Deus. Por que você serve a Deus? Glória a Deus. Por que você é cristão? Por que vocês são cristãos? Glória a Deus. Por quê? É uma pergunta simples, mas às vezes nós nos distraímos tantos que nós não se lembramos mais de quem nós somos, ou quem é para que nós sejamos, qual é a vida que Deus estabeleceu para que nós venhamos viver lá na terra. Sansão foi entregue por Dalila, e olha o que o texto diz: e Dalila disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Isso aqui é só para quem está ligado. Sansão acorda, imagina, ó, acordou, tirou a rebelde e falou assim: pode deixar vir que vai ser igual antes, vai vir 1000, eu vou matar 1000. Tem gente dentro da casa, mas se esqueceu de quem você é, se esqueceu qual é o propósito que tem que se viver. Sansão falou como se fosse forte, mas já estava fraco. Sansão falou como se fosse o escolhidinho de Deus, mas já estava fora de comunhão com Deus. Sansão falou como um homem que está de pé, mas já estava caído faz tempo. Sabe o que nos chama a atenção? Olha o que diz o texto: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Glória a Deus. O Senhor saiu, ele perdeu a presença. Não houve barulho, não teve sinal, Deus não avisou, mas a presença acabou. E eu pergunto: será que tem alguém ainda hoje, nos dias atuais, que acorda, amanhece, achando que está forte, mas quando for ver, quando Deus for sondar, está fraco, está caído? O apóstolo Paulo ensinou e disse: quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco, mas quando eu entendo que eu sou fraco, eu estou fortalecido, porque Joel 3,10 está escrito: diga ao fraco que eu sou forte, diz o Senhor. Glória a Deus. Sansão não perdeu tudo do dia para a noite. Ninguém perde tudo do dia para a noite. Ah, saiu a bomba, fulano divorciou. Por quê? Porque tem outra. Não foi do dia para a noite. Ele já tem outra há muitos dias. É que a bomba explodiu agora, a gente ficou sabendo agora, mas Deus, que sabe de tudo, sabe que esse caso é passado. Sansão vem perdendo a essência. Sansão vem tendo perda de memória, perdendo o foco, o objetivo, o propósito. Por quê? Porque Sansão brincou com o chamado de Deus. O que é brincar com o chamado de Deus? É saber que não pode e fazer mesmo saber que não pode. Sabe o que Sansão fez? Se lembra quando ele arrancou aquele enigma? Ele passou no caminho e matou o leão, seguiu o seu caminho. Quando ele voltou, o leão está morto lá, só o cadáver. A lei do Nazireu proíbe tocar em cadáver, mas Sansão é curioso. Ele foi lá vasculhar o leão.
Ele achou dentro do leão um pote de favo de mel. Ele pega o favo de mel, ele come e fala: eita, daquele que come saiu comida, do forte saiu doçura. Olha o enigma, ele comeu do mel. Quando chegou em casa, ele deu do mel para o pai e para a mãe dele, mas ele não disse de onde ele arrumou o mel. Por que ele não disse para o pai e para a mãe de onde arrumou o mel? Porque ele sabe que ele quebrou a lei do Nazireu. Isso aqui se chama pecado. Quando você peca sabendo que não pode, você está caindo, tendo perda de memória, você está perdendo o propósito, você está perdendo a unção, você está ficando fraco, o diabo está te derrubando aos poucos. Não é da noite para o dia. O diabo é astuto, ele tem projeto também de derrubar uma igreja, mas não é do dia para a noite. Primeiro, Sansão brinca com o chamado, depois ele negociou aquilo que era santo. O Espírito de Deus deu aquele enigma e ele começou a negociar a sabedoria de Deus. Agora ele se esquece de quem ele era e qual era o seu propósito. Eu volto a dizer, Deus não avisou nada para ele. Deus não mandou nenhum sinal que ia tirar a presença. Glória a Deus, aleluia. Deus não fez nenhum barulho, porque é nós que temos que perceber. É você que tem que notar se você está fraco ou se você está forte. É você que tem que ter essa sensibilidade espiritual e entender se hoje Deus está falando com você ou se o pregador está na carne. Ou você tem que ter essa sensibilidade de entender: hoje é Deus falando com a igreja ou é apenas uma pregação eloquente de teologia humana. Você tem que ter essa sensibilidade. E a pergunta é: o que você entende hoje? É Deus falando com você ou é apenas mais um pregador charlatão? A palavra do Senhor diz que agora ele foi entregue porque pensou que era forte, mas estava fraco. Ele falou como um escolhido de Deus, mas já estava fora de comunhão. Quantas pessoas vêm para a igreja com esse mesmo objetivo, achando que está na comunhão, achando que está na presença de Deus, está na casa, não te faz ser o queridinho de Deus, não. A Bíblia diz no livro de Jó que os filhos de Deus se apresentou, e no meio dos filhos de Deus, Satanás também se apresentou. Quantos cultos a gente vai, manifesta pessoas endemoniadas, porque o demônio entra às vezes em lugar errado. Quando ele entra na casa errada, na hora errada, ele sai queimado. E isso é para você entender que nem todos que estão israelitas são israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. A Bíblia diz que agora Sansão, com essa circunstância, sem os seus dois olhos, simboliza uma classe de pessoas nos dias de hoje que tem promessa, mas estão vivendo como se não tivesse. Sansão, sem os seus dois olhos, simboliza uma classe de crente que tem chamado, mas vive distraído. Sansão cego, sem os dois olhos, simboliza uma igreja que tem unção, mas vive no automático. E o diabo não comemora quando você cai. O diabo comemora quando você esquece. O diabo não comemora quando você não deixa de vir à igreja, não. O diabo não comemora quando você fica em casa, não. O diabo comemora, o inferno comemora quando um cristão que tem promessa, propósito, chamada, se esquece da promessa, se esquece do propósito e não faz mínima importância da chamada de Deus. Aí o inferno faz festa. O diabo começou a alimentar a queda de Sansão, mas eu vim pregar com o tema: ainda dá. Ainda dá tempo de você voltar a enxergar. Ainda dá tempo de você voltar a ouvir. Ainda dá tempo de você voltar ao avivamento do primeiro amor. Ainda dá tempo de você voltar à comunhão que você teve um dia com Ele antes e hoje não tem mais. Ainda dá.
Porque enquanto há fôlego ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia. O diabo não chegou cortando o cabelo de Sansão, não. Vamos ver algumas, eu separei alguns itens que Satanás usou durante toda a história de Sansão, que durou 20 anos. Primeiro, Sansão disse ao pai: temos que descer na cidade de Tina, porque tem uma mulher lá que não tem outra melhor do que ela, tem que ser ela. O pai dele falou: mas tem tanta mulher em Israel, você quer logo uma filisteia? Ah, pai, mas essa daí é doce, ela é linda, os olhos dela são azuis, os cabelos são longos, brilha. Você tem que ver ela, pai, tem que pedir a mão dela. Vamos lá falar com o pai dela. Sansão, não pode, Sansão. Primeiro o diabo envia uma mulher do inimigo, uma filisteia, uma timida. Em segundo lugar, ele perde essa esposa e ele entra num prostíbulo e se deita na cama com uma prostituta. Ele sabia que tinha chamado, ele sabia que era forte, ele sabia que tinha unção de Deus, mas ele está se prostituindo agora. Em terceiro lugar, o diabo prepara uma Dalila para ele. Ah, mas aí a Dalila, o diabo falou: com essa ele vai cair, com essa ele vai cair. E o filisteu chegou em Dalila e falou: Dalila, vai, convence ele, você é a mulher dele. Sansão, como que faz para te amarrar? Como que te faz para você perder a força? Ele disse assim: ó, me amarra com corda nova. Aí pronto, aí não consigo. Aí amarraram ele com corda nova. Os filisteus vieram. Quando a presença de Deus, ó, as cordas, 7 dobras, começou a estourar igual linha de costura no corpo dele. Porque tem a presença de Deus, ainda tem propósito. Ele sabia que ele ainda sentia a unção de Deus na vida dele. Aí a Dalila fala assim: ei, você não me ama não, né? Porque você me enganou. Só que Sansão está tão cego por ela, pelo pecado que comete com ela. Ele está tão dominado pelo pecado. A Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do pecado. Glória a Deus. Ele não notou que ela está querendo descobrir para entregar ele. Ah, se você me ama, então fala. Aí ele mentiu de novo. Ele falou outra armadilha, ao qual ele não caiu. Glória a Deus. Mas olha aqui, o que eu enxergo nessa história é o diabo batendo, ó, eu não posso roubar, mas vou fazer ele esquecer. E o diabo batendo na porta do coração de Sansão e usando a mulher chamada Dalila para mexer no emocional de Sansão. E o emocional de Sansão está balançando agora. E o diabo está entrando e Sansão não está percebendo, porque o diabo vai entrando com sutileza, com movimento repetitivo. O diabo usa essas mesmas armas nos dias de hoje para parar a minha e a tua chamada, o meu e o teu ministério, para parar os homens de Deus, as mulheres de Deus. Como, pastor? Ele usa a rotina cansativa, a rotina todos os dias. Aí você diz: não, eu estou exausto, hoje eu não vou orar, não, eu estou cansado. Deus entende, hoje eu não vou lutar, hoje eu não vou guerrear. O diabo usa os pequenos pecados, e muitas das vezes a gente quer colocar pecado na balança e falar que uns é pequeno, outros é grande. Aí você mente hoje, uma mentirinha, e você pensa que não tem problema. Tem gente que morreu por causa da mentira. Aí você fala assim: ah, pastor, mas adultério é pior que mentira. Você que se engana. Vou dar uma pergunta para você: por que Deus perdoou o homem que traiu e matou e condenou Ananias e Safira em Atos capítulo 5 porque mentiram ao Espírito Santo? Glória a Deus. Porque ele condenou Saul, mas ele perdoou o pior rei de Israel, chamado Manassés, que trouxe altar de Mamon, altar de Belial, levantou altar de Aserá, levantou altar de Baal, trouxe a idolatria, a profanação, mas se arrependeu e Deus perdoou Manassés. Mas Saul Deus condenou, porque Deus sonda o nosso coração. Deus, Ele te conhece. Você pode enganar, querer enganar pai, mãe, marido, esposa,
esposa, filho, parente, pastor, membro da igreja, mas o Senhor ninguém engana. O Senhor ninguém